Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha dar entendimento para que todos venham compreender a sua palavra santa, para que todos possam ter a fé necessária para agir de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente fala de acordo com a vontade de Deus, puxa vida, isso é muito forte, porque Jesus nos ensina a orar. Ele diz: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Quer dizer, antes de pedirmos para nós o pão nosso de cada dia, de pedirmos para que Ele nos perdoe os nossos pecados, como perdoamos aos nossos também devedores, Ele manda que nós oremos ao Pai para que o reino dele venha neste mundo, para que então a vontade dele seja feita. E você sabia, uma das coisas que mais frustra o pastor, e eu falo como pastor, que me frustra, que me faz assim abatido, exatamente isso, é a gente não ver o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. Pelo que se tem falado, ensinado, proclamado pelo mundo inteiro, são poucas as pessoas que têm recebido o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há como a pessoa manter-se salva, porque ela pode ser salva no último momento da sua vida. No último instante ela diz: tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus vai ter misericórdia dela. Mas, para mantermos a nossa salvação todo santo dia, a gente tem que guerrear contra a própria carne, contra a própria vontade. E isso realmente tem feito muitas pessoas desistirem da fé, abandonarem a fé. Por quê? Porque não querem abrir mão de suas vontades. Não querem. Essa é a realidade, infelizmente. E há pessoas que dizem: poxa, bispo, eu estou há tantos anos na igreja, poxa, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero. Mas por que você quer? Essa é a primeira pergunta. Para que você quer o Espírito Santo? Qual é o objetivo de você receber o Espírito Santo? Bem, eu quero ser salvo. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer salvar a sua alma, só Jesus salva a nossa alma. Mas, se você quer a sua alma salva, saiba que Jesus, para salvá-la, ele teve que dar a alma dele por você, por mim, por todos nós. Então ele teve que sacrificar a alma dele para que a nossa alma pudesse ser salva. E você acha que para que nós possamos ser salvos, nós podemos levar a vida à la volonté? Você acha que a gente pode levar a vida fazendo a nossa vontade, ou parte da vida fazendo a nossa vontade, parte da vida tentando fazer a vontade de Deus? Não dá, minha amiga, não dá. Ou é ou não é, com Deus ou é ou não é. Há dois tipos de pessoas neste mundo: os que temem a Deus e os que não o temem. Quem é você? Aonde você está enquadrada nesse texto? Você é aquela pessoa que teme a Deus ou você é uma pessoa que não teme a Deus?
Então, as suas atitudes, suas vontades, suas cobiças, seus desejos, suas concupiscências, seus sonhos, se não estiverem enquadrados dentro da vontade de Deus, eles serão frustrados. Veja só o que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, fala com respeito aos cristãos em geral. Ele diz assim, olha aquele texto maravilhoso. Ele diz assim: não vos prendais, não se apegai a um jugo desigual com os infiéis. Você pode ler aí 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 14. A partir do versículo 14. Ele diz assim: não vos prendais, quer dizer, não vos apegais a um jugo desigual com os infiéis. Infiéis são os que não temem a Deus. Então, se você é uma pessoa que teme a Deus, você não pode ser ou estar apegada ou apegada a quem quer que seja, especialmente aos infiéis, ligada com aquelas amizades que você sabe que só conduzem para o mal. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou os que não temem a Deus. Porque que sociedade, olha a pergunta dele, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem o infiel com o fiel? Que sociedade tem, que união tem, que amizade há entre os que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus? É isso que ele está falando. E que comunhão há, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Isso é muito forte. Isso é muito, muito glorioso. Porque separa o joio do trigo. Quem é joio, quem é trigo. E eles não podem estar juntos. Ele diz assim: e que concórdia há entre Cristo e Belial. Belial é o diabo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Forte, não é isso? E que consenso tem, olha só, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Os ídolos. Ídolos não são somente aqueles deuses de pau, de pedra e de metal, não. Ídolo é qualquer... Um jogador pode ser o seu ídolo. Um jogador de futebol, uma pessoa famosa, um influenciador pode ser o seu ídolo. E que tem você e esse ídolo? Se você é de Deus, você tem como seu Senhor exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Você quer fazer a vontade dele. Seus pensamentos estão voltados para fazer a vontade dele, não as suas vontades. Que parte tem o fiel com o infiel? Quer dizer, são separados. Não há como. Diz, porque vós, olha só, vós sois o templo do Deus vivente, o Deus vivo, como Deus disse, neles, quer dizer, dentro deles, habitarei, que é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é assim, neles habitarei
e entre eles andarei. Mas isso é maravilhoso. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quer dizer, não há qualquer ligação, união, conexão entre a luz e as trevas. Não há como combinar o incrédulo com o verdadeiro cristão. Não há como combinar a luz com as trevas. Não há. Ou se você é luz, então você jamais vai combinar com as trevas, que é o casamento, por exemplo. Quantas pessoas nesse momento devem estar ouvindo essa mensagem e falando, realmente, meu casamento tem sido um fracasso. Por quê? Porque uma pessoa era temente a Deus, a outra não era. Não há ligação entre a luz e as trevas. Não há ligação entre os que temem a Deus e os que não o temem. Ele diz aqui, por isso, aqui, versículo 16, vou ler o que eu tinha lido. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quer dizer, nós somos o templo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, você é o templo de Deus, você é a igreja viva de Deus. Você faz parte das pedras vivas do templo de Deus. Você é uma pessoa de Deus, porque Deus está dentro de você. Então, quem tem o Espírito Santo não é aquela criatura que simplesmente fala em línguas estranhas, que expulsa demônios, que profetiza e etc. Não. Quem tem o Espírito Santo tem o caráter de Deus. Tem o pensamento de Deus. Tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. Jesus andava no meio dos pecadores, pregando a palavra, curando os enfermos. Ele não tinha intimidade, ele não tinha amizade ou convívio com os incrédulos, os que não temiam a Deus. Ele andava no meio dos pecadores, pregando, falando, ensinando, tentando salvá-los. Ele não se sentava à mesa dos escarnecedores, de jeito nenhum. Ele sabia o que estava fazendo em relação às demais pessoas. Então, aqui diz, vós sois o templo do Deus vivo, o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí, é uma ordem, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Puxa vida, isso é muito glorioso, isso é extremamente... Eu estava orando, e eu sempre oro o Pai Nosso, e quando eu falo, meu Pai, eu estou falando com o meu Pai. Eu estou falando com aquele que me gerou, aquele que me pariu. Isso mesmo, o Espírito Santo nos pariu para que pudéssemos ter o privilégio de chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então, isso me alegra. É um privilégio. Ele é meu Senhor, Ele é o meu Deus,
mas, sobretudo, Ele é o meu Pai. E Ele é o seu Pai, se é que você o tem dentro de si. E com essa condição, ainda que hajam problemas na sua vida, você enfrente problemas, dificuldades, lutas, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, cedo ou tarde. Todos nós enfrentamos lutas. E Deus até permite que nós enfrentemos lutas para que não venhamos cochilar na fé. É isso aí, cochilar na fé. Para que a gente não venha, relaxar na fé. Para que a nossa comunhão com Ele não seja nunca, jamais, em tempo algum, interrompida. Minha amiga e meu amigo, se a amizade que você curte, se as amizades que você curte são pessoas que não têm nada a ver com a sua fé, com o seu Deus, com o temor que você tem para com Deus, ele diz aqui, fuja, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está escrito isso aí. Eu vou deixar o texto aí, reservado. Você pode ler o tempo que você quiser. Mas você quer receber o Espírito Santo? Bispo, eu quero, eu tenho sede. Então, fuja daqueles amigos inimigos. Fuja, saia fora e coloque a sua cabeça 100% nas Escrituras Sagradas, no que Deus promete, no que Deus requer, para que você, então, venha estar preparado para receber o Espírito de Deus. Nós falamos domingo passado para as pessoas irem na igreja preparadas para receber o Espírito Santo e cobrar de Deus. Está aqui escrito, o Senhor prometeu. Nós temos esse direito de cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. Você tem o direito de cobrar de Jesus. Se você crê em Jesus, você tem o privilégio, o direito de receber o Espírito Santo. Você tem. Eu não fui privilegiado, não. Ele privilegia qualquer pessoa que crê na sua palavra e busca e vai honrá-la, executá-la, como fez Abraão. Mas Abraão teve que, para executar a vontade de Deus, a palavra de Deus, ele teve primeiro que abrir mão da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Ele deixou tudo para trás. Tudo para trás. E não permitiu que o seu filho voltasse à terra dele. Mandou um servo buscar uma esposa para o seu filho, mas não deixou o seu filho ir lá buscar, escolher a sua própria escolha, a sua própria esposa, não. Vai lá e busca uma esposa para o meu filho, mas não deixe o meu filho voltar lá. Não quero isso, de jeito nenhum. Quer dizer, Abraão tinha o cuidado de não deixar o seu filho da sua velhice, o seu filho tão amado, o seu filho Isaque, que ele ofereceu em sacrifício para Deus. Não, ele não queria correr esse risco de deixá-lo se juntar com os incrédulos que havia lá na sua terra, com a idolatria que havia lá na sua terra. Amiga e amigo, quem quiser o Espírito Santo tem que abrir mão de si mesmo. Quem quiser o Espírito Santo tem que abrir mão de seu próprio espírito, eu diria assim. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo tem que se esvaziar de si mesmo. É isso mesmo. Para que então a pessoa esteja
disponível para que ele venha enchê-la da presença dele. Deus abençoe a você. Deus abençoe você. Ele faça você entender, que ele te dê coragem para você abrir mão de tudo, deixar tudo para trás e olhar para frente, para que ele venha fazer de você um instrumento na mão dele, um templo, morada viva de Deus na sua vida. Faça isso, minha amiga, meu amigo. Se você tem essa coragem, essa fé de colocar em prática o que está escrito, então vá em frente, porque Deus será com você. Ele vai honrá-lo com a sua santa presença, com o seu espírito, quando você abrir mão de si mesma. Por isso que você não recebeu o Espírito Santo ainda, porque você não abriu mão de si própria, de si próprio. Você ainda conserva, você ainda se prende, você se prende a um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, você entrega, digamos, 99% para Jesus, mas 1% você quer ficar. Não dá. Ou é tudo ou nada, é tudo ou nada. Assim é a fé viva no Deus vivo. Agora, se você quiser viver meio lá, meio cá, você vai ser uma religiosa, um religioso que vai ficar, chove não molha. E, obviamente, não vai prevalecer. Está aqui escrito, eu vou deixar escrito aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Espero ter ajudado, alertado, em nome do Senhor Jesus. Amém.